Desde 1947, os profissionais da notícia reúnem-se no Clube de Imprensa da Grande Los Angeles. Alguns deles lembram-se dos primórdios dos cinejornais, antes da televisão, quando o noticiário era apresentado nos cinemas em formato de jornal cinematográfico. Desde o início da história do cinema, o cinejornal retransmitia informações essenciais às pessoas no mundo todo. Até esse momento, as notícias eram lidas nos jornais diários ou ouvidas no rádio. O cinejornal nos permitiu, pela primeira vez na história, realmente ver um evento e fez da plateia uma testemunha silenciosa da história. Desde 1895, os cineastas faziam as atualidades ou curtas-metragens a respeito da vida do dia a dia. O cinejornal, propriamente dito, foi introduzido nos Estados Unidos por Parte em 1911, seguido pela Vitagraph, Hearst, Fox, Paramount e muitas outras. As empresas de cinejornal vieram e se foram com o passar dos anos. Durante a Primeira Guerra Mundial, as empresas de cinejornal contavam com os cinegrafistas do Exército para fornecer-lhes registros filmados da guerra. Cenas reais de batalhas como essas, frequentemente censuradas pelo governo ou pelos produtores de cinejornais, eram consideradas muito realistas ou controvertidas para os frequentadores dos cinemas. O primeiro cinejornal de guerra data de 1898. A Guerra Hispano-Americana foi a primeira a ser documentada em longa-metragem. Alguns políticos espertos rapidamente descobriram como manipular a mídia. Pancho Villa fez um acordo exclusivo com a Mutual Film Corporation e até ajustou seus planos de batalha para que as equipes de filmagem cobrissem os eventos. Desde que as jovens companhias dos cinejornais não conseguiam cobrir todas as batalhas ou eventos significativos, era uma prática comum entre os produtores recriar os eventos. Dewey's victory at Manila Bay became the subject of our next mammoth production. Our battleships were photographs cut out and fastened to blocks of wood floated in a shallow tank. The first use of miniatures in practical motion pictures. My partner Albert E. Smith and I will reenact the making of the production for you exactly as it occurred 40 years ago. 40 anos depois da Batalha de Manila Bay, Smith e Blotton filmaram uma demonstração do uso de efeitos especiais e maquetes de cartolina na recriação desse evento histórico. Friends, family, neighbors, and our office boy became assistant directors. Reading as you do about the fabulous sums spent in movie studios today, the cost of this gigantic production should interest the modern movie moguls. 5 photographs of warships at 50 cents each, $2.50. 1 pound of gunpowder, 60 cents. 6 5-cent cigars, 30 cents. 1 bundle of punk, 10 cents. Grand total for producing the Battle of Manila Bay, $3.55. As câmeras dos cinejornais estavam lá em 1937 para a trágica aterrissagem do dirigível Hindenburgo, em Lakehurst, Nova Jersey. Esta nave de luxo lançou suas cordas para o que deveria ser uma aterrissagem sem maiores emoções, quando algo deu terrivelmente errado. Os curiosos correram para os destroços em chamas na tentativa de resgatar os sobreviventes do Hindenburgo. Cerca de metade dos seus 97 passageiros morreram no que foi o maior desastre aéreo de sua época. You can't say enough about the newsreel photographers themselves. They were extremely brave men, and particularly as the war grew near and then arrived, they were extremely courageous men, and they took desperate chances. And I think that part of the impact of newsreels was just the drama of being aware that these pictures were taken by living human beings whose lives were at risk. The newsreel were the golden boys. They had all of the advantages and none of the disadvantages. They had the front, they were automatically put in the front for the events, and they were given a lot of perks that the regular photographers in the print
media didn't get. A concorrência era acirrada entre os pioneiros dos primeiros cinejornais. Como se vê nessas cenas das enchentes de Ohio, os cinegrafistas frequentemente arriscavam as suas vidas para cobrir os eventos. We had the same insurance classification as the dynamite handler. We were the lowest on the line. So I guess it was considered dangerous. Hoje, nesta era de transmissões ao vivo via satélite no mundo todo, é difícil lembrar que até o nascimento da película tínhamos uma visão muito limitada do resto do planeta. Através do cinejornal, as plateias tinham a chance de realmente ver como as pessoas viviam no outro lado do país e em todo o mundo. Nós achamos isso natural agora, mas antes do cinejornal, a única maneira de assistir um jogo de beisebol ou ver um desfile de modas em Nova York era estar lá pessoalmente. Agora podíamos ver o mundo na tela do cinema. Os cinejornais capturaram, para frequentadores dos cinemas, a excitação, a simplicidade dos exuberantes anos 20. Antes, apenas presentes nos domínios de uma imaginação fértil, as pessoas agora podiam ver as acrobacias malucas dos rebeldes dos anos 20. Os cinejornais nos levavam a lugares distantes, sobre os quais apenas líamos e sonhávamos. Agora podíamos vivenciá-los como se estivéssemos lá. Fomos trazidos a Hollywood e levados para trás dos cenários deste novo e glamuroso negócio. Neste noticioso de 1919, Mary Pickford, Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks e D.W. Griffith criam a United Artists. Em 1926, as plateias foram convidadas a se unir aos mais brilhantes astros de Hollywood no luto pela morte de Rodolfo Valentino. Os cinejornais traziam a alta moda para as nossas vidas em antigos filmes de duas cores. As mulheres nas cidades pequenas agora podiam ver o que se vestia nas cidades grandes. E os cinejornais nunca perdiam a chance de mostrar a última moda em trajes de banho. The Globetrotter, radio voice of the New York American, unveiling the latest and most interesting events of the day. Mrs. Franklin D. Roosevelt is surprising Washington folks by taking her initial horseback ride as the First Lady of the land. On her favorite mare, Dot, she is going for a canter in the park with Mrs. Henry Morgenthau, Jr. as her companion. Airplane or horse, Mrs. Roosevelt seems equally at home, and like her distinguished husband, is always ready for anything that spells action. Havia algo para todos nos cinejornais. Sempre comprometidos com o entretenimento da plateia, o cinejornal combinava notícias e divertimento com maestria. Nosso acesso aos esportes evoluíra. Antes do cinejornal, uma luta podia ser vista pessoalmente, ouvida no rádio ou lida no jornal. Agora podíamos ir ao cinema e ver destaques do nosso evento esportivo favorito ou ver os nossos heróis do esporte em ação na tela grande. I consider myself the luckiest man on the face of the earth. But I might have been given a bad break, but I've got an awful lot to live for. Thank you.
Um dos maiores heróis dos anos 20 era Charles Lindbergh. A cobertura cine-jornalística de seu voo de Nova York a Paris, em 20 de maio de 1927, foi uma das primeiras a utilizar efeitos sonoros na película. Now, my fellow citizens, this young man has returned. He has brought his unsullied fame home. And as President of the United States, I bestow the Distinguished Flying Cross as a symbol of appreciation for what he is and what he has done upon Colonel Charles A. Lindbergh. O advento do som na película teve grande impacto sobre o cinejornal, pois ele se tornou mais sofisticado, passando a utilizar música, narração e efeitos sonoros. Esta cobertura de um cinejornal sobre uma tentativa de assassinato na Bélgica nos anos 30 influenciou muitos eventos nos anos seguintes. Durante os anos 30 e 40, o cinejornal era muito popular e tornou-se bastante sofisticado tecnicamente. As empresas concorrentes frequentemente juntavam seu material, permitindo uma grande variedade de cobertura fotográfica e produzindo um cinejornal de maior qualidade. Out into the Great Plains country, through the Rocky Mountain states, and finally to the Pacific coast. There was not one dissenting word. There was general admission that this country is coming back. You could see it with your own eyes. He says those happy days are here again. De 1942 a 1946, 4/5 de todo o material dos cinejornais foram dedicados à Segunda Guerra Mundial. O cinejornal estava em seus dias de glória nesse período, em termos de melhoria da qualidade de sua cobertura. Ele serviu a um duplo propósito, transmitindo as notícias de maneira a aumentar o moral e a regimentar o público por trás dos esforços de guerra. Agora a indústria do cinema e o público americano estavam levando os cinejornais a sério. Stunned by the turn of events in Europe. In Times Square and elsewhere throughout the world, anxious crowds follow the minute-by-minute bulletins of Germany's newest aggression, the seizure of Little Denmark, and many strategic points in Norway. Na deflagração da Segunda Guerra Mundial, as câmeras estavam lá mantendo-nos informados sobre os acontecimentos. A cobertura da época da guerra reuniu os americanos por trás da causa da liberdade na Europa. I think the newsreels undoubtedly had a big unifying effect because they were saying that we were all in this together, common cause, and there were women making sacrifices, working in war plants or just keeping the home fires burning. There were mothers whose sons were being lost, and I think that the impact of the newsreel, perhaps even above radio and newspapers, is hard to overestimate. Para os americanos que estavam em casa esperando que seus entes queridos voltassem da guerra, o cinejornal fornecia uma boa noção dos eventos na Europa e no Japão. As cenas horripilantes da guerra eram cobertas, mas nem sempre mostradas nos cinemas. Os assuntos controvertidos ainda não eram os favoritos dos produtores de cinejornais ou dos exibidores. Muitos donos de cinemas cortavam cenas que eles achavam que perturbariam a plateia. Was extremely heavily censored, I think probably self-censored,
although obviously all the footage, like the still photographs that came back from the war fronts, were vetted by the various departments, and there was, I think, an attempt for both the sake of the home front, I suppose, and for the boys themselves, not to make war look quite as horrible as it in fact was. Quando a guerra terminou, os cinejornais foram usados para nos ajudar a voltar à normalidade. As sempre populares histórias de interesse humano reforçavam a imagem que tínhamos de nós mesmos e de nosso país e nos lembravam de que os Estados Unidos eram o melhor lugar do mundo para se viver. This hoop-de-doo is contagious. They've got the cameraman doing it without a hoop. No hoop, two hoops. Where will it all end? Mas o final da guerra trouxe todo tipo de mudança. Mudanças que teriam um efeito permanente sobre os cinejornais. Premier Kishi pledged that his nation would continue to resist communism. But before formal discussions began, Ike and Kishi met on another subject of mutual interest. The Japanese premier played with a new set of clubs presented by Ike, a gift from one ardent golfer to another. The match was in line with Ike's policy of breaking the ice with visitors of state. And from Mr. Kishi's viewpoint, things got off to a good start, up to par. The popularity of the newsreels existed up to and until the time of television. And that, of course, sounded the death knell of the newsreel. The newsreels were only producing 2 issues a week, each one of the 5 major newsreels at that time. And twice a week, the news would accumulate and be released, and then it would get to the theaters within 2 days or a day and a half, depending on the availability of transportation. And they lasted for about 2 to 3 weeks only, and then they were out of circulation. So it was it wasn't a profitable, the newsreels were never profitable. Com a crescente popularidade da televisão e a evolução de sua tecnologia, o cinejornal lutou por sua sobrevivência até nos anos 60. Apesar de muitas empresas terem fechado suas portas nesses anos, alguns dos grandes ainda perduraram. A tecnologia da televisão tornou-se muito mais sofisticada nos anos 60 e as vidas dos americanos evoluíam em um ritmo mais rápido. As plateias esperavam ver as notícias exatamente como elas ocorreram. Só a televisão poderia fazer isso. Para os cinejornais, os tempos estavam mudando. Determination of all Americans to carry out our full commitment to the people and to the government of South Vietnam will be redoubled by this outrage. Yet our response for the present will be limited and fitting. A cobertura televisiva da Guerra do Vietnã revolucionou a nossa percepção da guerra. A televisão levou essa guerra para dentro de salas de estar dos americanos que nunca antes haviam testemunhado os horrores da guerra numa base implacável e diária. What you got from television during the Vietnam War, and I think everyone gives it credit for having changed the mainstream American opinion about our presence in Vietnam, because you just looked at that television news coverage of the war and you knew how ghastly it was and what a hopeless quagmire it was. And I think it had an enormous impact. I think it changed the course of American history. Anti-war demonstrators protest U.S. involvement in the Vietnam War in mass marches, rallies, and demonstrations.
Central Park is the starting point for the parade to the UN building. The estimated 125,000 Manhattan marchers include students, housewives, beatnik poets, doctors, businessmen, teachers, priests, and nuns. Makeup and costumes were bizarre. Os tempos haviam mudado, com certeza. Em 1963, a Fox Movietone News fechou. Em 1967, a Universal Newsreel e a Hearst Metrotone, as últimas empresas de cinejornal sobreviventes, fecharam suas portas. Alguns dizem que o cinejornal não era informativo ou interessante bastante para sobreviver, que não continha comentários políticos ou profundidade jornalística. Em 1965, Oscar Levant descreveu o cinejornal como uma série de catástrofes que terminavam com um desfile de modas. Sejam quais fossem os seus defeitos, os cinejornais nos ofereciam a oportunidade de ver eventos, lugares e pessoas incríveis que antes só existiam na nossa imaginação e revolucionaram para sempre a nossa maneira de ver o mundo. Para as Crônicas de Hollywood, Jack Cooper. Este programa teve o apoio cultural da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. Crônicas de Hollywood. Na Rede Cultura, você acompanha a história da mais poderosa indústria cinematográfica numa série inédita, sempre às 10h30 da noite. Nesta terça, as grandes estrelas, o poder das mulheres nas telas e por trás das câmeras. Racismo no cinema americano, porque os filmes retratavam o negro de forma preconceituosa. Crônicas de Hollywood, terça, 10h30 da noite.